Se tem uma organela que é curiosa, é essa aqui. Vamos dar uma olhadinha nela. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a mitocôndria. Essa organela ela é uma das mais importantes do seu corpo, dentro das suas células. Ela é importante porque ela vai fazer um processo chamado respiração celular, que a gente vai abordar numa outra aula. E ela tem uma importância muito grande no seu corpo porque, além de fazer a respiração celular, ela pode alertar as suas células sobre a exposição a estresse ou substâncias químicas que podem danificar o DNA. Além que já foi demonstrado que uma rede mitocondrial, ou seja, uma rede com várias mitocôndrias juntas, pode ajudar durante o processo de apoptose das células. A gente tem que salientar também que a maioria dos organismos eucariontes tem essa organela. Apenas um grupo de protozoa, chamado Arquezoa, não tem essa organela. Essa organela também é tão legal que ela já apareceu na cultura pop, sendo o famoso e bem debatido midi-chlorium, que é uma espécie de mitocôndria para os Jedi, na famosa franquia Guerra nas Estrelas, que ao invés de sintetizar proteína, fazendo respiração celular, ela consegue sintetizar a famosa força. Mas como é que essa organela tão diferentona apareceu no nosso corpo? Existem várias teorias, mas a teoria mais interessante é uma teoria chamada endossimbiótica, que foi formulada em 1981 por Lynn Margulis e fala sobre a origem da mitocôndria nas nossas células. O cloroplasto também é envolvido nessa teoria, mas isso é um assunto para um outro momento. Então vamos contar sobre essa história e explicar direitinho sobre ela. Há muito tempo atrás, no famoso sopão primordial, vários organismos simples estavam vivendo ali, até que em um determinado momento, um desses organismos começou a sintetizar luz solar e começou a fazer uma molécula de glicose para gerar energia. O resultado disso foi um elemento super tóxico chamado oxigênio. Esse elemento ele era mortal para a maioria dos organismos da época e eliminou quase 90% desses organismos. Mas tiveram alguns organismos que conseguiram lidar e sobreviver a esse gás tóxico e outros fizeram ainda melhor. Pegaram o oxigênio e criaram uma forma de produzir energia com ele, a famosa respiração celular. Esses organismos foram chamados de protomitocôndrias, uma mitocôndria ancestral. A produção de energia de respiração celular por essas protomitocôndrias era muito mais eficiente de qualquer coisa que já tinha sido feita na história. Em algum momento, uma célula maior eucarionte resolveu fagocitar essa protomitocôndria, possivelmente para comer ela. Só que nesse momento ela percebeu que era muito melhor, ao invés de comer essa protomitocôndria, essa pequena bactéria, e usar a protomitocôndria como fonte de energia, através do trabalho de respiração celular que ela faz. Em troca dessa energia, a célula grande eucarionte poderia proporcionar para a protomitocôndria mais estabilidade e mais proteção. Ou seja, uma dava energia para facilitar os processos metabólicos e a outra dava proteção. Essa junção funcionou muito bem, e dali surgiu um mutualismo entre esses dois organismos, que ficaram cada vez mais relacionados entre si e se tornaram cada vez mais complexos, formando grande parte das células eucariontes que a gente tem hoje em dia. Algumas coisas suportam essa teoria, como, por exemplo, a presença de material genético próprio da mitocôndria e a presença de DNA circular dentro dela, que são características iguais à de bactérias que a gente tem hoje, além dela ter uma membrana dupla, que a gente já vai comentar mais pra frente. Outro fato que suporta essa teoria é que a composição do material genético da mitocôndria é muito parecido com o material genético das proteobactérias. Durante o processo de meiose ou mitose das células, a mitocôndria é uma das únicas organelas que não se reproduz associado à reprodução da própria célula. Ao contrário, ela se reproduz por conta própria, através de fissão binária. Isso é tão verdade que a mitocôndria ela possui um material genético igual ao material da sua mãe e não a do seu pai, pois durante a fecundação, a mitocôndria do óvulo se reproduz sozinha e não está associada com o material genético que veio proveniente do espermatozoide. Ou seja, a sua mitocôndria, o material genético da sua mitocôndria, é igual ao material genético da mitocôndria da sua mãe e não tem absolutamente nada a ver com o material genético da mitocôndria do seu pai.
Também é importante dizer que o material genético delas, atualmente, é tão pequeno que elas não suportariam mais viver uma vida solitária, porque elas estão tão associadas dentro da célula eucarionte que agora não tem mais volta. Mas vamos entender como que essa mitocôndria é formada. Qual é a sua composição física? Ela contém membranas exteriores e interiores, compostas de bicamadas de fosfolipídios e proteínas. Mas essas duas camadas têm propriedades muito diferentes umas das outras. Por conta dessa divisão em dupla membrana, elas possuem 5 compartimentos distintos e a gente vai falar sobre eles. O primeiro compartimento é essa membrana externa, que possui uma grande quantidade de uma proteína chamada porina. E elas são bem interessantes e diferentes porque elas são muito grandes. Isso faz com que moléculas maiores consigam passar para dentro da mitocôndria. Em compensação, a membrana interna é a membrana menos seletiva. Ela tem poucas proteínas de canal e nenhum poro. Ela possui algumas invaginações para dentro da mitocôndria, que são chamadas de cristas, e elas vão aumentar a superfície dessa membrana, assim ela vai conseguir fazer o transporte de moléculas e de elétrons, que são muito importantes durante o processo de respiração celular, que, como eu falei, a gente vai abordar numa outra aula. Entre essas duas membranas, nós temos o espaço intermembranar, que é o espaço entre as duas membranas, que vai ter moléculas grandes que entraram através das proteínas porinas, mas não conseguiram entrar para dentro da mitocôndria. Então elas vão ficar nesse espaço. É importante porque nessa parte tem moléculas especiais que ficam armazenadas ali. Na sequência, nós temos a matriz, que é o espaço dentro da mitocôndria, onde são inseridos o material genético, os ribossomos, e todas as moléculas importantes para o funcionamento da mitocôndria. E com isso vocês conhecem a nova carinha aí da mitocôndria. Não se esqueçam de conferir a próxima aula, que é de respiração celular aqui no canal. Ela é complementar à aula de mitocôndria. Afinal de contas, a mitocôndria faz respiração celular. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!